E aí, pessoal, como estamos? Tudo certo? No vídeo de agora a gente vai fazer a correção e comentários da prova da Polícia Penal de Minas Gerais, né? O cargo de agente de segurança penitenciário, né? O policial penal de Minas Gerais, para a Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública, Sejusp de Minas, certo? Prova aplicada, então, pela banca Celecom, certo? Já vou adiantando, né? Que eu já sei que pode haver perguntas nos comentários e tal. A princípio, não identifiquei nenhuma questão, nenhum recurso. Estão todas as questões ok, certo? Então já vamos agora para a primeira questão, sem enrolação, né? Questão de número 16 da prova é onde começa as questões de informática. No que diz respeito ao sistema operacional Windows versão 10, instalado no idioma português, um ícone localizado na área de notificação tem uma finalidade específica. O ícone e a finalidade descrita ao seu lado, respectivamente. Letra A, acessar e ocultar a janela principal do painel de controle. A janela do painel de controle. Letra B, remover tudo que esteja armazenado na pasta. Letra C, remover hardware e ejetar mídia com segurança. É o nosso gabarito, né? Essa área de notificação, ela por padrão, ela está ali na barra de tarefas. Aquela região ali onde tem a hora, a data, né? Onde aparecem as notificações, né? E aí, um desses ícones que aparecem ali é este ícone aqui, que significa, né, de remover o hardware, porque é necessário remover o hardware com segurança. Não é simplesmente pegar e tirar o USB, né? Tem que fazer uma remoção, porque às vezes o sistema operacional ele pode estar utilizando algum dado, alguma coisinha lá que está dentro do pendrive. Então, se tu remover, pode corromper esse arquivo, né? Se tu fazer isso com muita frequência, pode danificar teus arquivos do teu pendrive ou qualquer outra coisa que esteja conectado ali, um HD externo, qualquer coisa, tá? Esse outro ícone que está apresentando aqui é o ícone da bateria, que ele não está disponível para desktop, né? Teve até uma questão também da Celecom lá para a Guarda de Campo Grande, que eu entrei com um recurso, que eles botaram esse ícone aqui, eles repetiram, mas não cabe recurso nessa questão, né? Aqui eu entrei lá com o recurso, eles anularam. Ele não está disponível na versão desktop, computador de mesa, é um ícone presente apenas para notebooks, né? Então, é o ícone que mostra a porcentagem, a carga da bateria do notebook. Número 17, no que diz respeito à internet, são caracterizados conceitos e recursos a seguir. Primeiro item, existe um termo que define um tipo de rede de computadores utilizado para comunicação interna da equipe de uma corporação. Ao acessar essa rede, os funcionários recebem comunicados, trocam informações com outros departamentos e consultam dados necessários para o desempenho de suas atividades. Falou aqui, ó, no que diz respeito à internet, falou em comunicação interna, uma rede de computadores interna. Falou do quê? Falou de intranet, né? Então, e todas as alternativas têm intranet, não tem como a gente ir por eliminação. Então, ó, intranet, ponto. Ah, não, tem internet, ó, letra D. Internet, B, internet. Né? Até porque o enunciado da questão já diz isso, no que diz respeito à internet. Então, o gabarito não pode ser internet, né? O próprio enunciado já está falando isso. Romanos 2. O tipo de acesso a sites é feito por softwares como Google Chrome, Firefox, Mozilla e o Edge. Está falando aqui dos navegadores, ok? Ou browsers, também é outra palavrinha, outro termo que pode cair na prova. Então, gabarito correto, letra A. O primeiro refere-se a intranet e o segundo refere-se a navegador, que é o software que é o conceito corretamente descrito aqui no item número 2. Número 18, questão número 18. No uso dos recursos do processador de textos Word dos pacotes Office 2019, instalado no idioma português do Brasil, um funcionário da Sejusp, ou seja, dessa secretaria aqui, ó, Secretaria de Justiça e de Segurança Pública, realizou os procedimentos descritos a seguir, após a digitação de um texto e iniciamento com alinhamento justificado. Primeiro item, aplicou um triplo clique em uma posição dentro do primeiro parágrafo do texto digitado. Segundo, posicionou o cursor em uma palavra no segundo parágrafo e aplicou um duplo clique nessa palavra. Então, o primeiro item foi um triplo clique, 3 cliques, e o segundo foi um duplo clique.
né, foi em uma posição. Vejam que a primeira ele diz que é em uma posição, ele não especificou que é em uma palavra. E o segundo ele diz que é um duplo clique em cima de uma palavra, né? O triplo clique ele vai fazer então que ele vai selecionar todo o parágrafo. E o duplo clique ele vai selecionar aquela palavra onde está se clicando em cima. Então, gabarito, letra A, selecionou o parágrafo inteiro, selecionou a palavra inteira. Letra A, que é o gabarito correto da questão, ok? Outra forma de se fazer, de se selecionar também, tu pode selecionar após, na parte onde fica a parte da régua. Deixa eu abrir o Word, só abrindo para a gente entender aqui. Vou abrir aqui para nós o Word. Passar para a tela de vocês aqui. Tá? Explore. Ó, vamos botar certinho como a questão diz, alinhamento justificado, né? Ó, 2 cliques ele vai selecionar a palavra, 3 cliques ele seleciona o parágrafo inteiro. Outra forma é nessa parte aqui da margem, ó. Seleciona a linha toda, ok? E também dá, ó. Fora da margem, 2 cliques seleciona, né? Mas se dentro do parágrafo e dentro do texto, ele seleciona com 3 cliques. Mas aqui, ó, fora, nessa parte cinza da régua aqui, ó, ele seleciona apenas com 2 cliques, né? Então não confundam. Nessa parte cinza aqui, fora do documento, ó, ele vai selecionando também. Aqui ele seleciona o parágrafo com 2 cliques. E dentro do documento, dentro do parágrafo onde se digita, tem que ser 3 cliques. E 2 cliques seleciona, então, uma palavra. Duas formas, então. Pode selecionar a palavra, o parágrafo, o texto por fora da margem aqui, dentro, quer dizer, ou no espaço da margem, né? Entre a parte o limite da folha e o início do parágrafo, essa margem aqui, né? A gente pode selecionar também, ok? Então, letra A é o gabarito da questão número 18. A planilha da figura abaixo, número 19, foi criada no Excel instalado no idioma português do Brasil, tendo realizado os procedimentos. Primeiro, nas células F7, F8, F9, F10 e F11, foram inseridas as expressões usando uma função para determinar o menor valor entre as cotações dos fornecedores indicados em C, D e E. Aqui, ó, esse intervalo aqui identifica a menor cotação, é o título aqui da coluna. Nas células G7, G8, G9, G10 e G11 foram inseridas expressões usando C para mostrar o fornecedor que venceu a licitação. É aqui, ó, essa coluna do lado onde tem a flechinha aqui em cima da coluna. Então, o intervalo do item número 1 vai mostrar qual é o valor da menor cotação. E a segunda coluna ao lado aqui, né, do item número 2, vai mostrar o nome da empresa com a função C, a questão já está falando isso, a função C para nós, vai mostrar o nome da empresa que deu essa menor cotação. Nessas condições, as expressões inseridas nas células G9 e F11 são, respectivamente, uma confusão, né, que ele tenta fazer aqui, mas está correto isso aqui, né? Uma confusão que ele está tentando fazer aqui é que ele bota aqui o intervalo desde o F7, desde o G7, lá ele vai perguntar sobre o G9 e o F11 para tentar embaralhar. Né? Mas o que acontece? A gente pode digitar, por exemplo, no F7 e usar a alça de preenchimento e arrastar células para as baixas, né? Para essas funções serem preenchidas também no restante das células abaixo. Então, no G9 ele tem uma função C, né? E o de F11, temos então uma função outra que vai identificar a menor cotação. Essa menor cotação, ela pode usar a função menor ou mínimo, né? Então isso aqui a gente não precisa saber exatamente como se escreve, mas pegar detalhezinhos de cada fórmula a gente consegue por eliminação, quer ver? Vamos pela função que mais nos vem aos olhos, assim, né? Que é a função do F11, essa que vai mostrar a menor cotação nessa coluna aqui, na coluna do F. Essa sintaxe aqui da letra A, menor de C11 até 11, ela está errada. Tá? Porque o correto teria que ser esse intervalo, ponto e vírgula,
E a posição onde se deseja o menor, ele vai pegar, ele é esse conceito aqui, por exemplo, teria que ser ponto e vírgula 1, que daí a gente vai fazer o teste de C11 até 11, e ele vai nos retornar o menor valor, que está na posição de número 1. Se o usuário colocar aqui número 2, ele vai ver esse intervalo e vai pegar o segundo menor. Se colocar 3, ele vai pegar o terceiro menor, e assim por diante. Se o usuário digitar isso aqui, simplesmente vai dar falta de parâmetros, né? Vai faltar coisa para se colocar aqui dentro, então a gente já elimina. O erro aqui da função C é ainda na letra A, né? A gente já eliminou a letra A porque a função menor está errada, mas vamos analisar a função C. Ela está errada por causa desse e-comercial, ele está sendo utilizado errado aqui, né? O e-comercial ele é utilizado para concatenar, né? Então está errado isso aqui, não é o que a gente quer fazer aqui, então a gente elimina de vez a letra A. A letra B a gente elimina pelo mesmo motivo da função menor, que está errada. A função C aqui está correta. Ele está utilizando o cifrão que é para congelar a célula. Quando a gente copia e cola a fórmula de um lado para outro, a gente não quer que troque essas fórmulas, essas células. A gente utiliza o cifrão para congelar essas células. Então aqui a função C está errada, mas a letra B está errada por causa da função menor. Alternativa C e D, mínimo A. Nas minhas aulas teóricas no PGF, enfim, por onde eu ensino, né? Eu ensino a função mínimo. Mas o mínimo A faz a mesma coisa, que é o que? A gente vai simplesmente colocar um intervalo e ele vai nos retornar o valor mínimo desse intervalo. Então, essa sintaxe está correta. A letra C a gente elimina por causa do e-comercial, que está errado. O e-comercial é utilizado por concatenar, não é o que a gente quer fazer aqui. Elimina a letra C. Letra D tem a função correta mínimo A e a função C é o que sobrou, né? A gente vai para eliminação, ó, tá correta. Letra D de dado é o gabarito da questão e tá correta, eu já fiz o teste aqui dessa função C, funcionando perfeitamente, funcionando corretamente, ok? Então o gabarito correto dessa questão é letra D de dado. Indo apenas por eliminação, vejam que a gente não precisa quebrar a cabeça, analisar, né? A gente pode saber, ver aqui as colunas, onde é que está cada item, fazer a leitura dessa planilha, né? Mas a gente não precisa saber ir a fundo sobre a fórmula. A gente vai pegando detalhezinhos e vai eliminando as alternativas. Última questão, questão número 20. No que diz respeito ao PowerPoint do Office 2019, instalado no idioma português do Brasil, duas características são pertinentes ao uso desse software. Primeiro item. Por padrão, as apresentações salvas na opção salvar neste software, no formato apresentação do PowerPoint, geram arquivos cujos nomes possuem uma extensão específica. 2. Item número 2. Existe um recurso que concentra todas as características da apresentação em um slide, tais como fontes, estilos, animações, possibilitando que o usuário herde essas características de aparência para todos os slides da sua apresentação. Aqui, a extensão padrão é PPTX. O usuário sabendo, o candidato sabendo essa resposta já elimina aqui, né? Já vê aqui a letra D. E o slide mestre é o item número 2. O slide mestre é aquele que está no topo da hierarquia, né? Em referência aos outros slides. Imagina que tu tem 50 slides e que tu quer configurar uma coisinha no rodapé, um textinho no rodapé do slide. Tu não quer editar esse rodapé em todos os 50 slides, um por um, né? É mais fácil tu ir lá no slide mestre, tu edita esse rodapé que tu quer, esse textinho que tu quer no rodapé lá no slide mestre, e depois referencia todos os outros 50 slides a esse slide mestre. Então ele está no topo da hierarquia. O que for alterado no slide mestre vai ser alterado também nos outros slides referenciados a ele, ok? Esse é o conceito, então, o conceito correto aqui de slide mestre, certo? São essas, então, as questões aplicadas no concurso da Sejusp, cargo de policial penal, certo? Aplicado pela banca Selecom, questões todas corretas, nenhum recurso, certo? Não esqueça, se tu tem alguma dúvida em relação a outro concurso, qualquer outra questão, qualquer outra coisa, me segue lá no Instagram, @prof.josuel, me segue, me manda tua mensagem lá no privado, certo? Até mais, boa sorte para quem passou, para quem vai seguir aí nas próximas etapas do concurso da Sejusp, de policial penal, tá? E bons estudos para quem chegou até esse vídeo para resolver questões da Selecom, certo? Até mais, e não esquece meu Instagram, @prof.josuel.